práticas aqui para aproveitarmos melhor essa reunião. Esses são os ícones da plataforma do Teams. Na parte superior à direita, vocês podem ver o ícone do vídeo. Aparecem também o microfone, a câmera e o chat, e uma carinha com uma mão para vocês se manifestarem enquanto eu estiver pronunciando aqui, como vocês desejarem. Para evitarmos ruídos e interferências, eu solicito, por gentileza, que os microfones eles permaneçam desligados durante a apresentação ou enquanto, outros participantes estiverem com a palavra. As câmeras de preferência devem estar ligadas para que a gente possa ter uma reunião aí, uma discussão mais próxima. E para conseguirmos aí cumprir, o tempo dessa audiência, eu peço que as pessoas possam ser breves aí em seus comentários. E, no mais, desejo uma ótima apresentação para todos. Por gentileza, vou reforçar, que vocês insiram aqui no chat o nome, a instituição que vocês representam, e eu vou iniciar apresentando o eixo de abastecimento de água. Assim que eu finalizar essa apresentação, eu vou abrir para perguntas, contribuições. Por favor, se sintam à vontade para trazer contribuições nesses momentos. Tá joia? Muito obrigada. Então, trazendo aqui uma caracterização geral, a prestação atualmente dos serviços de abastecimento de água no município de Conchas é realizada pela Sabesp, através desse contrato de concessão número 284 de 1994. Ele teve início de julho desse ano, de 94, e a vigência é de 30 anos, então com vencimento no próximo ano de 2024. A regulação e a fiscalização desses serviços, atualmente, ela é realizada pela prefeitura do município e, no entanto, não há um órgão específico da administração direta para a execução dessas funções. Em relação ao atendimento, como se encontram atualmente as soluções individuais e coletivas no município, e como nós planejamos nesse plano municipal de Conchas, nós podemos visualizar aqui nesse mapa, na área verde, que corresponde à área urbana, a Sabesp ela abrange todos esses sistemas delimitados em verde escuro, e na área em alaranjado, também delimitada em verde escuro, são as localidades rurais atendidas também pela Sabesp por sistema coletivo. Já essa parte toda, essa mancha rosa, seria o rural isolado, onde não é viável o abastecimento por rede, e são indicados, então, as soluções individuais sob responsabilidade da prefeitura e do próprio usuário. Em relação ao fluxograma, como acontece esse sistema de abastecimento, nós temos aqui a captação superficial, e ela passa pelas etapas de tratamento convencional, depois vai para a reservação e, em seguida, para a distribuição a toda a população. Eu vou mostrar na sequência, em detalhes, como ocorre esse sistema em Conchas. Em relação à etapa inicial, da captação, o sistema de abastecimento de água coletivo da Sabesp conta com uma captação superficial no Rio de Conchas. A vazão outorgada é essa de 38,8 litros por segundo, e essa é a captação responsável por todo o abastecimento no município e distritos. Na sequência, em relação ao tratamento convencional, nós podemos observar aí, na ETA do município, as etapas iniciais de tratamento. Na chegada, a água bruta ela, passa pelo medidor de vazão, e a água já recebe um cloro nessa etapa inicial. Posteriormente, ela é encaminhada para os floculadores, nos quais é inserido o coagulante para dar continuidade ao tratamento, e, em seguida, segue para os decantadores. O tratamento, depois de passar pelos decantadores, é direcionado nos filtros ascendentes. Logo após é feita a desinfecção final na saída da estação de tratamento, eliminando aí os micro-organismos patógenos que possam existir na água. E após essa etapa, nós vamos seguir aqui para a reservação, só mostrando também o dado da capacidade instalada de tratamento atualmente, da ETA da concha sede, do subsistema sede, é de 43 litros por segundo. Recentemente não, foram instalados alguns aparelhos
provendo aí a automação da ETA, ela possui um monitoramento operacional da qualidade da água também, de forma instantânea, em todas as etapas de tratamento, e ela também possui um laboratório, que mostra, que a gente observa aqui na imagem, específico para determinadas análises mais rápidas, quando é necessário. Então, após todo esse tratamento, né, a água, ela é bombeada através dessas elevatórias. No município, ocorre esse recalque da ETA até os sistemas isolados da sede, bairros e do distrito Juquiratiba, por meio de 4 estações pressurizadoras, né, que são chamados os boosters. São esses denominados com as vazões aqui na tabela. Na sequência, falando das reservações, o município ele conta com 11 reservatórios no total, e posteriormente essa água segue, né, para as residências. Essa imagem é do reservatório Estância Cristal e no bairro Santana. Com relação às metas, né, de cobertura, para o horizonte de planejamento do PSB do município, foram adotadas as metas propostas pela Lei 14.026 e pelo PlanSAB para as áreas urbanas, que prevê que em 2033, 99% da população seja atendida com formas adequadas de abastecimento. O dado atual do município é de 100%, e já nas áreas rurais é previsto que 100% da população seja atendida até 2038, né, segundo o PSBR, com formas adequadas, tanto rede ou sistemas individuais. Atualmente, também esse dado do município é de 100% considerado adequado. Em relação a alguns indicadores de acompanhamento, né, desse planejamento, a gente destaca que, para o sistema de abastecimento de água, o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade, o índice de regularidade, que informa, né, sobre a paralisação do sistema em determinado de tempo, o índice de hidrometação e o índice de perdas na distribuição de água. Todos esses indicadores estão em conformidade com a legislação e dentro das metas estipuladas pelo plano. Em relação às principais carências observadas, né, de acordo com o cálculo da demanda que foi realizado durante o horizonte de planejamento de 2023 a 2041, foi observado que a atual capacidade de produção e tratamento do município ela não é suficiente para atender toda a população durante todo o horizonte de planejamento. É esperado também um déficit para o sistema de reservação ao final do horizonte de planejamento, em 2035. E com isso, nós propomos algumas ações, né, para essas carências, que seria ampliar a capacidade de produção, tratamento e reservação de água, de modo a atender a toda a população dentro do contrato por sistemas coletivos, a manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água, a manutenção das perdas de água na distribuição, de modo que essas demandas não aumentem ao longo dos anos, e a educação ambiental para o consumo consciente, né, e o consumo per capita da água também ser mantido na média que foi informado, estimado nesses anos. Para isso, foram calculados alguns investimentos. Aqui eu trago de maneira mais geral, né, eles podem ser observados no produto 5, que está disponibilizado. Eu vou destacar aqui tanto em medidas estruturais, que seriam aquelas que englobam as obras, as intervenções em infraestruturas de saneamento, como as ações estruturantes, que são aquelas voltadas para um apoio técnico. Alguém aqui pediu o controle? Enfim, eu vou dar sequência. Esses investimentos, eles são na ordem de 9,1 milhões de reais, tanto em ações estruturais quanto em estruturantes, do período de 2022 a 2033, e entre 2034 e 2041, esse valor reduz um pouquinho, vai para cerca de 7,5 milhões de reais. Não há previsão de investimentos em soluções individuais para o abastecimento de água no rural isolado, porque o déficit desses domicílios é muito pequeno, em 16 domicílios só em 2041, então não há uma previsão de valores para isso.
Com isso, gente, eu concluo o eixo, né, de abastecimento de água. Agradeço a atenção de todos e todas. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma atualização, queira deixar alguma contribuição, eu fico à disposição. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês citam déficit de capacidade outorgada para captação. Isso aí é para quando? Ou seja, para final de plano ou numa data específica? Eu vou conferir aqui só um minutinho, Ismael. Obrigada pela contribuição. Eu vou conferir aqui na tabela. É o mesmo No caso reservação. das outorgas que você pergunta, tanto a outorga Outorga e quanto... reservação. Outorga e reservação. Isso. Olha, a outorga é desde o início do planejamento. E a reservação seria no final, a partir de 2037. Mas vocês estão dizendo que a nossa outorga já é inferior à É, produção? pelos cálculos das projeções populacionais, com as informações que nós recebemos da capacidade atual, né, de captação, foi estimado que sim, que haveria esse déficit desde o início do horizonte de planejamento, Ismael. Mas caso vocês considerem, a gente até recebeu, né, da companhia algumas observações em relação a isso. Nós estamos fazendo revisões, mas caso haja algum cálculo, né, alguma inconstância nesses valores, se você puder, nos encaminhe, por gentileza, que a gente ainda tem até o dia 30 de julho para atualizar e levar para a versão final. Mas, por enquanto, aparece sim. É importante verificar, porque se isso é através de um cálculo estimativo, é uma coisa. Agora, você precisa verificar realmente a produção, se é isso, né? Porque, via de regra, obedecemos todos os nossos limites de outorga. Então, se estamos obedecendo os limites de outorga, significa que nós estamos produzindo já adequadamente, né? Considerando que existe regularidade de abastecimento na cidade. Sim, Nós vamos checar. eu agradeço. A gente também está checando as informações em relação ao censo, pode ter alguma relação, né, com as projeções populacionais, mas a gente se compromete a revisar também esses cálculos e repassar para vocês o nosso retorno em relação a isso também. Para verificar realmente, né, se o que foi considerado como núcleo urbano, né, versus o atendimento da cidade, né, porque isso faz bastante diferença, né? Agora, uma sugestão é, no caso de reservação, colocar informação nesses resumos que vocês estão apresentando, quando efetivamente vai ocorrer esse déficit. E a impressão que dá para quem não conhece o eixo é que já existe um déficit atual, né, o que não condiz com a realidade. Sim, eu agradeço mais uma vez a contribuição. Aqui na apresentação, se eu não me engano, eu coloquei, mas no produto está descrito certinho, viu, Ismael? Quando acontecem esses déficits, a gente deixa até destacado em vermelho, e a gente pode colocar também observações, porque a companhia também não vai fazer investimentos a longo prazo agora, né? Mas eu agradeço a sua contribuição. Não, perfeito. É porque quem está vendo o resumo dessas informações e não tem todo o contexto, pode imaginar que tem um déficit de reservação. Isso, para quem entende, é um tanto quanto preocupante no sentido de regularidade e abastecimento da cidade, né? Então, há de se Sim, frisar às pessoas, aos convidados que estão aí, que isso não ocorre, esse déficit não ocorre hoje, né? Até mesmo quanto à captação, né, nós temos informações de que ela é suficiente ainda. sim. Sim, reforço. Realmente, esse déficit é ao final do horizonte de planejamento, e em relação às outorgas e captação, nós vamos fazer mais uma revisão em relação a isso. Perfeito.
Mais alguém, gente, quer deixar a contribuição? Quer tirar alguma dúvida? Apareceu aqui também para mim um apresentador sincronizado comigo. Alguém pediu para apresentar? Tá aparecendo uma mensagem em cima da minha apresentação. Vou tentar parar aqui para ver se resolve. Você está apresentando aí, Bernardo? Não, nada. Não? Acho que foi Obrigada. a Camila deve ter pedido sem querer. Quem? A Camila? Isso, tá aparecendo aqui. Será que tem como parar isso? Tá, Acho que agora. tá aparecendo sincronizar com o apresentador. Só um minutinho, gente, por favor. Eu vou dar sequência, já que mais ninguém se manifestou em relação ao abastecimento de água, mas ao final também do próximo eixo de esgotamento sanitário, caso venha alguma questão, eu fico à disposição. Está aparecendo a apresentação para vocês? Sim, mas tá no mesmo. Ah, não. Agora não. Agora voltou. Certinho agora. Opa, só mais um instante. Foi. Eu não consegui parar. Então, dando continuidade, o eixo de esgotamento sanitário também da mesma forma ocorre, né? Está sob a responsabilidade da Sabesp. Só mais um minutinho, gente, por favor. Foi. No mesmo contrato, né? Há essa prestação de serviços pela companhia e a vigência vai até 2024. No caso de esgotamento sanitário, tem uma especificidade, né? Que o bairro Santana ele é atendido por sistema coletivo, mas a prefeitura que é a responsável por pela coleta e o tratamento de esgoto. Em relação, né, ao atendimento, nós podemos observar aí nesse mapa também em verde a área atendida pela Sabesp, na área urbana, algumas localidades no rural isolado, ainda sem o atendimento da companhia, mas dentro do contrato, e o rural isolado, que seria sob responsabilidade da prefeitura, né, com soluções individuais. Então, em relação também às etapas, né? O transporte do esgoto, ele ocorre em estações elevatórias. O sistema de conchas, ele possui 6 estações elevatórias que encaminham o esgoto para a ET do município. No município, são 2 estações de tratamento que existem, mas no caso, a estação de tratamento do bairro Santana, que é sob responsabilidade da prefeitura, nós não tivemos o detalhamento sobre essa estação, então essas etapas que vão ser mostradas a partir de agora é da ET sob responsabilidade da companhia, da Sabesp. Então, atualmente, esse tratamento ocorre, né? Essas são as etapas iniciais. O efluente ele passa pelo canal de chegada, né, onde ocorre o tratamento preliminar, que é o gradeamento e o desarenador. A etapa posterior seria as peneiras mecanizadas aí na figura do meio, e em seguida ele é encaminhado para 3 reatores UASB,
Na imagem, pode ser observado que os reatores eles estavam destampados na época do diagnóstico. Essas tampas elas estavam sendo trocadas, né, com manutenção, mas quando o ASB ele está tampado, o biogás que é captado, ele é queimado nesse queimador aberto, aqui à direita. Em relação, dando sequência, né, ao passar por esses reatores do ASB, o efluente ele vai para os filtros anaeróbios, e segue para o sistema de lodos ativados, que é composto por tanques de aeração, e depois, na sequência, vai para os decantadores. Então, após passar todo por todo esse tratamento, né, antes do lançamento, ainda é adicionado o cloro para a higienização, e a estação de tratamento, né, de conchas, ela tem uma vazão nominal de 24,4 metros cúbicos por hora. Em relação ao percentual de atendimento, atualmente na área urbana, cerca de 86% é atendido com o sistema de coleta e tratamento. A meta de 2033 é de 90%. Já para a área rural, seria 14%, esse indicador considerado, né, por sistemas adequados, tanto tanque séptico quanto rede coletora. E a meta é de 95% em 2038, como PSBR, e a partir desse ano, a partir daí, atingir a universalização em 2041. As principais carências observadas foram em relação ao déficit, né, da extensão da rede, a necessidade de ajustes nessa rede coletora para atendimento de toda a demanda projetada, e em relação à carência, né, de atendimento adequado na área rural, a maior parte ainda utiliza soluções inadequadas, como fossas rudimentares, e é necessário, então, ampliação por esses sistemas, onde a rede coletora não se faz viável. Com isso, as ações propostas foram a elaboração de estudos para a viabilidade de implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, onde já existem as redes de abastecimento de água, considerando o adensamento mínimo como orientado pela companhia, a ampliação da rede coletora, de modo a atender toda a demanda projetada no plano, a manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, que atualmente funcionam muito bem, e a implantação das soluções individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais isoladas, onde a rede não é viável. Também a conscientização e a capacitação da população que utilizar desses sistemas individuais, de modo que essas soluções elas sejam sustentáveis ao longo desses anos. Com isso, os investimentos, né, que foram estimados para atingir essas metas propostas e a universalização dos serviços seria em 2 períodos, né, de 7,5 milhões até 2033 e cerca de 6,1 milhões de reais entre 2034 e 2041, considerando tanto as ações estruturais quanto as estruturantes. Em relação aos investimentos para soluções individuais, é necessário cerca de 1,8 milhão de reais até 2033 e, no final de planejamento, cerca de R$ 569.209. Com isso, eu concluo mais esse componente do abastecimento do saneamento, né, no município, e abro novamente para dúvidas, comentários e contribuições. Obrigada mais uma vez. Posso considerar, então, a sequência, pessoal? Alguém quer deixar algum comentário?
Voltou, Vou dar estava no mudo. sequência. Obrigada. Eu vou dar sequência, então, e reforço que o plano está em consulta, qualquer contribuição também no site, e ao longo dessa audiência eu fico aqui à disposição. Eu vou falar um pouco sobre a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos no município, trazendo também um cenário geral, né? A coleta convencional, o transporte dos resíduos domiciliares, elas são realizadas por uma empresa terceirizada. A última informação que nós tivemos que era Amplitec Gestão Ambiental. A disposição final ocorre no CTR Essencial, também sob responsabilidade dessa mesma empresa. Foi calculado que a capacidade instalada dos caminhões de coleta na época do diagnóstico não supriam a demanda em todo o horizonte de planejamento, sendo necessária a ampliação da rota ou dos caminhões da frota. E esses valores estão destacados aqui na tabela, né, que é estimado que sejam gerados cerca de 3.838 toneladas em 2041. Em relação à política tarifária, né, o município ele cobra uma tarifa para os serviços de gerenciamento instituída no IPTU local. Essa taxa ela não é suficiente para cobrir todos os custos, e sim cerca de 50% desses custos no município. Em relação aos recicláveis, a coleta seletiva realizada pela prefeitura, também contando com a existência de catadores que compõem uma cooperativa, e cabe ressaltar que a prefeitura ela presta um auxílio, né, a essa cooperativa com fornecimento de materiais e outros auxílios aí para essa triagem, como o galpão da cooperativa, que pode ser observado aqui na imagem ao lado. Falando dos resíduos de construção civil e dos resíduos de serviço de saúde, que também são responsabilidade da prefeitura, atualmente, em relação aos resíduos da construção civil, a prefeitura é responsável pelos pequenos geradores e os grandes geradores têm responsabilidade própria. Os resíduos da construção civil têm sido destinados num bota-fora municipal, ainda sem regularidade e de uso exclusivo para esses resíduos. Não há um quantitativo dos resíduos coletados no município, então toda a estimativa foi feita de acordo com dados da Abrelp, e essa geração pode chegar a 5.291 toneladas até 2041. Aqui a gente mostra também a divisão, né, das classes, e de acordo com cada uma dessas classificações são previstas aí as destinações específicas. No município não há uma unidade de tratamento, mas o consórcio já está em andamento em relação a uma unidade para essa tipologia. Em relação ao serviço de saúde, todo o gerenciamento também é feito por uma empresa terceirizada, a Bicom Ambiental, e o tratamento também fica sob responsabilidade dessa empresa e ocorre em Piracicaba. A geração prevista ao final do plano é de 5,4 toneladas. Em relação às metas de atendimento, atualmente o município ele tem 100% dos domicílios urbanos sendo atendidos com a coleta direta, então está dentro da meta estipulada. E em relação às áreas rurais, esse dado atualmente, tanto de coleta direta quanto indireta, é de cerca de 76%. Então, para atingir a meta referência aí do PSBR e também proposta nesse planejamento, foi proposto um incremento gradual até atingir 85% em 2038 e 100% em 2041. Com isso foram elencadas as potencialidades, e aqui eu destaco as principais carências, que seria ainda encontrado, né, locais de descarte inadequado de resíduos nas áreas dispersas, principalmente, o bota fora dos resíduos da construção civil, que ainda precisa de uma regularização, a inexistência de ecopontos na cidade, e observa-se que a prefeitura, né, apesar de atuante e engajada nessa questão dos resíduos, ainda necessita de melhorias na gestão da coleta seletiva e conscientização da população para separação desses resíduos, com o intuito de aumentar essa massa recuperada aí por meio da coleta seletiva. Com isso, as ações propostas foram
a ampliação da coleta convencional de modo a atingir a universalização da população rural isolada, a expansão e a divulgação da coleta seletiva em todos os domicílios, né, do município, juntamente também com isso, a educação ambiental e a sensibilização da população em relação à importância dessa função, dessa ação, e a implantação da compostagem para reaproveitamento dos resíduos orgânicos e de poda gerados no município. Também a implantação de placas de proibição para evitar esse descarte irregular e a instalação de ecopontos. Com isso, os investimentos, né, previstos para o alcance das ações seria de cerca de R$ 911.054 até 2033 e R$ 446.565 entre 2034 e 2041. Eu concluo mais esse eixo, né, do plano e abro mais uma vez para dúvidas, atualizações, contribuições. Muito obrigada. Alguém da prefeitura quer informar se está certinho, se há alguma questão a ser pontuada? A Camila respondeu aqui, tudo certinho, então eu vou dar sequência. Obrigada, Camila. Para drenagem urbana e manejo das águas pluviais no município, trazendo então um panorama geral, né? Esses serviços eles são prestados diretamente pela prefeitura, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. Identificamos que o município ele possui um plano diretor de macrodrenagem elaborado em 2005. São realizadas atividades de manutenção, recuperação e limpeza de todas as infraestruturas, né, de drenagem, como sarjetas, redes, canais, as bocas de lobos, e há planos também para melhoria da drenagem local. Não foram constatadas existências de tipologia de tratamento dessas águas pluviais, e a macrodrenagem do município ela é caracterizada pelos rios principais, né? O Rio das Conchas, Rio dos Lopes e o córrego Nossa Senhora de Aparecida e Domazelas. Já a microdrenagem ela é caracterizada pelo sistema separador, que é um exclusivo para esse fim. O município ele não possui um cadastro da rede de drenagem. Atualmente, cerca de 93,6% das vias elas são pavimentadas. Há cerca de 325 bocas de lobos e 55 postos de visitas no município. Em relação aos indicadores que foram utilizados no plano, que também são referência nos planos nacionais, seria para a área urbana observar a ausência de riscos de inundação, que engloba aí alagamento, enxurrada, movimento de massas, e nas áreas rurais a presença de soluções de manejo de águas pluviais nos lotes, né, dos domiciliares, que seria chamado de peridomicílio, e nas vias rurais, que seria o sistema viário interno. Em relação, então, a esses indicadores, o dado atual do município para os domicílios na área urbana é que cerca de 0,2% está sujeito a risco de inundação. Então, foi mantido esse indicador de 99,8% de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, de acordo com a meta. E o percentual de domicílios localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo, atualmente é de cerca de 3%, e a meta é atingir os 49% ao final do planejamento. O segundo indicador, como o município não possui os aglomerados rurais, nós não temos esse dado. Em relação às principais carências, foi observado que o município ele não faz uma cobrança de tarifa para
prestação desses serviços de drenagem e para investimentos, né, no município. Foram identificados alguns pontos críticos de alagamento localizados em bacias com média suscetibilidade à inundação. Alguns desses pontos foram descaracterizados devido às limpezas que a prefeitura faz e que o município atualmente não dispõe de um plano diretor, no caso, um plano da área rural. A atualização também dos indicadores, a gente traz aqui que é uma carência pela confiabilidade dos dados e a ausência de alguns desses dados que favorecem um estudo mais próximo da realidade do município. Com isso, as ações propostas foram de realizar um cadastro completo das estruturas e rede de drenagem, identificar a existência de lançamentos indevidos entre os sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, regularizar a legislação ambiental referente ao uso e à ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, elaborar os projetos de expansão e adequação, bem como a reposição dos sistemas de drenagem e o plano de manutenção e limpeza dessa drenagem. Também realizar a manutenção e a limpeza nas áreas das estradas vicinais, a partir do plano que também deve ser elaborado. Também a elaboração do plano de emergência e contingências, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamento e enxurradas, aprimorando aí a rede de monitoramento hidrológico e implementando um sistema de previsão e alerta a partir desse planejamento e ações aí de execução desse monitoramento. Com isso, os valores, né, de investimentos foram de cerca de 5,4 milhões de reais, tanto em ações estruturais quanto estruturantes, e cerca de 2,9 milhões para o segundo período entre 2034 e 2041. Esse foi o último eixo do plano. Então, mais uma vez, eu abro para quem quiser dar alguma contribuição, tirar alguma dúvida. Nenhum comentário aqui no chat. Então, acho que a gente já pode ir finalizando. Mas antes eu quero agradecer pela participação de todos. Essas questões que foram pontuadas pela Sabesp, nós nos comprometemos aqui a fazer a revisão, tá bom, Ismael? E lembrando a todos que os documentos, eles permanecem em consulta pública no site até o dia 30 de julho. Então, caso alguém queira trazer alguma contribuição, alguma informação, pode entrar nesse site, que é o www.pmsbceris.com.br, e após a etapa de consulta e consolidação dessas informações, nós vamos enviar a versão final para o Ceris e a Prefeitura. A gravação dessa audiência também vai ficar disponível no site para futuras consultas. Os nossos contatos também estão aqui, caso alguém queira falar, né, de um modo mais próximo. No mais, uma boa tarde a todos e muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.